Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos e, juntamente com a professora Priscila do Amaral, desenvolvemos o projeto Vereadores Sensatos. Doutora Priscila, primeiramente queria agradecê-la pela nossa parceria. Tem sido muito gratificante compartilhar conhecimento com os vereadores sensatos do Brasil, e isso é possível graças à senhora também, que compartilha esse projeto comigo. Muito obrigado, viu? Hoje, doutora Priscila, antes de passar a palavra para a senhora, nós vamos gravar um curso sobre o orçamento público. E esse vai ser um módulo básico que vai ser útil para os vereadores, assessores, funcionários das câmaras, demais interessados, e inclusive aqueles que pretendem ser vereadores um dia. É um básico que servirá como referência tanto para entender o orçamento público em geral, como para quando forem estudar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, e principalmente as propostas de leis de diretrizes orçamentárias e as propostas de leis orçamentárias anual. Então, fica aí para vocês um convite para assistirem até o final, que esse módulo é fundamental para vocês. Doutora Priscila, está com a senhora a palavra. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Doutor Caio, é um prazer, novamente, mais um curso, né? Orçamento Público. Sabe que é algo que muitas vezes nós, como funcionários, não aprendemos muito sobre isso. Como cidadãos ou, eventualmente, futuros candidatos, também não temos conhecimento de como funciona, né, o orçamento público. E, às vezes, a gente fala algumas bobagens. Então, com isso, eu e o Dr. Caio temos a intenção de levar o conhecimento para aprender um pouco mais sobre o orçamento público e deixar de falar um pouco de bobagem por aí também, né? Doutor Caio, é um prazer enorme essa parceria, é gratificante, inclusive, levar esse conhecimento, já que é o nosso dia a dia, né? Estar em contato com vereadores, com as câmaras de vereadores e participar desse processo dentro do município é o nosso dia a dia. Então, vamos espalhar conhecimento, não é mesmo? Sim, Devolvo a sim. palavra, doutor. Então, pessoal, hoje nós vamos aqui seguir uma apresentação que nós elaboramos especialmente para que não faltem conhecimentos aos senhores, às senhoras. Já vou compartilhar aqui em segundos. Vamos lá. Então, vamos conversar aqui sobre o orçamento público na perspectiva do Poder Legislativo Municipal. Por quê? Porque o assunto orçamento público ele pode ser abordado em uma linguagem que interessa mais aos contadores, à contabilidade, em uma linguagem que interessa mais aos advogados, aos procuradores, né, uma linguagem mais jurídica, mas nós nos esforçamos para tentar falar com a linguagem mais simples possível, para que qualquer pessoa que tenha um pouco de paciência, que tenha um pouco de concentração, consiga assimilar os conhecimentos que nós vamos passar. Então, se você for advogado, se você for contador, eu peço que compreenda, mas nós não vamos ficar usando linguagem técnica aqui. Nós vamos falar de maneira mais simples. E aí nós vamos falar de histórico, conceito, as funções, princípios, receita de capital, receita corrente, despesa de capital, despesa corrente, créditos adicionais e muito mais. Vamos lá? O primeiro ponto para a gente poder falar, então, do orçamento público é lembrar que existe uma lei que trata deste assunto. Olha que interessante. No Brasil, existem mais de 13 mil leis ordinárias no âmbito federal. E não é necessário saber todas essas 13 mil leis para entender o assunto orçamento público. Existe uma lei. Qual é essa lei? É a Lei 4.320. Ela é de 17 de março de 1964. Então, ela veio aí praticamente 15 dias antes da intervenção militar. E é uma lei tão boa, uma lei tão bem feita, que até hoje ela produz efeitos. E aí alguém pode se perguntar, mas como que essa lei 4.320 de 1964, que estatuiu as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal,
Como que essa lei ainda produz efeitos até hoje, sendo que ela é anterior à Constituição? Pelo seguinte motivo: existe uma possibilidade que o direito diz que ela foi recepcionada pela Constituição da República. O que isso quer dizer? Existe a Constituição da República, ela é de 1988. Todas as normas no Brasil precisam estar em harmonia com a Constituição, mas não quer dizer que elas precisam ter nascido, ter surgido, ter entrado em vigência depois. Muitas leis anteriores à Constituição, mesmo sendo anteriores, estão em harmonia com ela. E aí, nesses casos em que as leis anteriores continuam produzindo efeitos, nós vamos dizer que elas foram recepcionadas. E o orçamento público, olha que interessante, isso que vocês estão estudando hoje, aí no âmbito do legislativo municipal, as regras são iguais para o âmbito estadual e o âmbito federal. Ou seja, você aprendendo como vereador, assessor de vereador, futuro vereador, o que seja, isso vai ter utilidade para você quando virar deputado ou senador, mas também, de maneira mais rápida, vai servir para você entender como funcionam esses processos no âmbito estadual e federal, e isso vai fazer muito sentido para você em relação às emendas parlamentares, aos recursos de emendas parlamentares. Mas já avançando um pouco mais aqui, nós podemos dizer, doutora Priscila, vai sempre complementando, fique à vontade, que o orçamento ele é um documento legal, no sentido amplo, que contém a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas por um governo em um determinado exercício fiscal. Como assim é um documento legal? Quer dizer que é uma lei. O orçamento não é um decreto. O orçamento não é uma portaria, uma resolução, ele é uma lei. E quando a gente fala que ele é uma lei, isso quer dizer muita coisa. Só para a gente poder pensar um pouco sobre isso aqui, eu e a doutora Priscila temos um curso chamado Método Legislar. E lá nós temos um tópico somente sobre o devido processo legislativo. No processo legislativo, vocês vão observar, existem várias etapas com prazos que precisam ser obedecidos para que uma proposta de lei vire uma lei. E o orçamento, ele é necessário que seja uma lei, mas o prefeito não manda lei, o prefeito envia uma proposta de lei que vai ser protocolada na Câmara, que vai ser lida em sessão, que vai ser enviada para as comissões, que vai receber parecer, que será discutido, que será votado. Sendo aprovados os pareceres, então, haverá discussão do projeto, poderá ter sido apresentada alguma proposta de emenda. Para ser aprovado, já digo uma curiosidade, o orçamento é uma lei ordinária. Então, quem assistiu o nosso curso vai saber que basta a maioria simples. E a maioria simples, para aprovar uma lei ordinária, quer dizer que tem que ter a maioria entre os presentes. E aí, caso a Câmara aprove, nós até recomendamos que seja aprovada alguma proposta. Não é inteligente que não seja aprovada alguma proposta. Isso quer dizer, a proposta enviada pode sofrer modificações na Câmara, sim. E aí, então, seguirá para o prefeito decidir se vai sancionar ou não. Então, é um longo processo. E isso vai, então, transformar uma ideia em uma lei. Quer dizer muita coisa dizer que o projeto de lei orçamentária é uma lei, não é redundante. Doutora Priscila, posso avançar algum comentário sobre esse ponto? Só quero trazer algo que eu estava pensando. Além dos trâmites legais que o doutor Caio nos trouxe, né? Tem que trazer a importância do orçamento público, né? A relevância que essa lei tem para a nossa sociedade, para o nosso município. Então, o orçamento público é um instrumento para organizar os recursos financeiros. Doutora, além do método legislar, a gente tem o método fiscalizar. E muitas vezes a gente escuta vereador dizendo: eu não sei como fiscalizar os orçamentos, eu não sei nem como fiscalizar a administração, né? A gente sempre escuta esse questionamento. Então, trazendo essa importância e ressaltando essa importância, doutor, o orçamento público é um instrumento de gestão de maior relevância, né? E provavelmente o mais antigo da administração pública, né? Então, existe para organizar os recursos financeiros. Exatamente, doutor.
Vamos aqui prosseguir. Então, pessoal, uma vez que vocês já sabem que existe uma lei 4.320, nós vamos agora dar a boa notícia. Nós vamos passar para vocês vários pontos da lei 4.320. Vamos só aguardar o compartilhamento de tela dar certo. A senhora já vê a tela compartilhada, doutora Priscila? Ainda não, né? Estou vendo, está aparecendo aqui, ó, a Lei 4.320 estatuiu Ótimo. normas gerais de direito financeiro. Quer que eu Então, continue? a senhora Não, pode... pode. Essa parte aqui a gente já conseguiu avançar. Vamos, então, ao seguinte. Para nós podermos entender de maneira adequada o assunto orçamento público, nós precisamos perceber que existem 3 leis que nós vamos estudar, e eu já vou dar as boas notícias para vocês. É necessário estudar todas as leis que existem no Brasil. Para entender o orçamento público, nós temos que estudar a Constituição da República. Ah, Caio, mas é muita coisa. Sim, e dentro da Constituição também tem que saber 4 artigos. Olha que interessante, não tem que saber todos os artigos. Doutor, 4... só para dizer que conhecimento também não pesa, né? Dá para dar uma lidinha. Não, claro, vocês precisam ler a Constituição toda, até porque vocês prometeram que vão cumprir a Constituição. Mas para facilitar aqui nesse estudo nosso, quais são os artigos que vocês vão ter que saber agora? Artigo 165, 166, 166A e 167. Olha que interessante, não precisa saber todos os artigos. Basta saber esses 4 aqui, em termos de orçamento público, a sua vida vai estar bem resolvida. Bem, além da Lei 4.320 que eu já mencionei, e desses 4 artigos da Constituição que eu acabei de te contar, vocês também precisam saber sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos um curso específico sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, e é muito importante que vocês saibam o que está escrito nesta Lei de Responsabilidade Fiscal para vocês entenderem alguns parâmetros, principalmente quando forem precisar estudar a execução do orçamento público e também sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela deverá conter várias referências que são, vamos dizer assim, definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tirando essas 3 que eu mencionei, Lei 4.320, Constituição da República e a Lei de Responsabilidade Fiscal, existem os instrumentos de planejamento. E aí, no seu município, eu espero, há 3 instrumentos de planejamento que são específicos do seu município, que são o Plano Plurianual, também chamado apenas de PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também conhecida como LDO, e a Lei Orçamentária Anual, também chamada de LOA. E aí, toda vez que você for tratar do assunto orçamento público, você também precisa lembrar que já tem aí um plano plurianual na sua cidade, aprovado no primeiro ano do mandato seus, que tem vigência de 4 anos, e que não coincide com a legislatura, olha que interessante, nem com o mandato. Ele vai pegar o segundo ano do mandato, terceiro, quarto e o primeiro do próximo. E aí, você tem que estar sempre lembrando desses instrumentos de planejamento. Avançando mais um pouquinho. Doutor, só Diga. fazer um adendo ali naqueles artigos que o doutor colecionou no fundamento. Para os assessores jurídicos é bom para fundamentar parecer jurídico, né? Que muitas vezes precisa, e também para os vereadores para se posicionarem, né? Que muitas vezes o assessor vai contra algumas situações e tem, então, um fundamento legal ali para poder se manifestar. Perfeitamente, Devolvo a palavra. Obrigado. E aí, pessoal, o que nós temos aqui que é importante que a gente saiba? Ao longo da história, o orçamento foi sofrendo mudanças, foi sendo aprimorado, foi evoluindo. E é importante lembrar que os primeiros orçamentos, eles guardavam relação apenas com o controle de dinheiro que entra e dinheiro que sai.
Como assim? Vamos lá. Vejam bem. O orçamento, basicamente, ele não é um assunto apenas relacionado com a administração pública. Uma empresa pode ter uma proposta orçamentária. E aí, o orçamento vai relacionar duas dimensões: previsão de receita, previsão de receita, que o jeito melhor de ser falado não é nem previsão, é estimativa. Então, vai conter uma estimativa de receita e vai ter uma despesa, que no caso da administração pública, a despesa vai ser exatamente o mesmo tanto da estimativa de arrecadação. O orçamento público no Brasil não é feito nem para sobrar dinheiro, nem para faltar. Pelo menos não deveria faltar, né? Mas e aí, o que acontece? O primeiro passo é estimar a nossa arrecadação. Vamos supor que o seu município está com estimativa de arrecadação para o ano que vem de 50 milhões e 35 centavos. Se a sua estimativa é de 50 milhões e 35 centavos, a sua despesa tem que ser fixada. Olha o verbo que interessante, é o verbo fixar. Você estima a arrecadação e fixa a despesa no mesmo montante. Então, se a sua estimativa de arrecadação foi de 50 milhões e 35 centavos, a sua despesa vai ser fixada em 50 milhões e 35 centavos. Aí, se eu gastar menos, vai sobrar, e aí a lei orçamentária tem solução para isso. Vai poder usar no ano seguinte, etc. E se eu gastar mais? Bem, pode incorrer até mesmo em improbidade administrativa ou crime de responsabilidade do gestor. Mas, voltando então aqui ao que nós estávamos falando, antes de mostrar o slide, é o seguinte. Então, durante muito tempo, na história da humanidade existe orçamento há muito tempo, no Brasil mesmo, já existe orçamento público, pelo menos desde 1830, mas há quem defenda que já existe desde 1822. Então, aí temos aí orçamento já há 200 anos, praticamente, na história do Brasil. E como que era o orçamento público até pouco tempo atrás, ou de maneira mais objetiva, como que era até 1964? Bem, o orçamento era uma lei, né, que continha apenas a relação entre os valores que entravam e os valores que saíam. O orçamento não tinha nenhum compromisso com o planejamento. Olha que interessante. Imagine se você já trabalhou algum dia na vida em estabelecimento, por exemplo, comércio. Se você já trabalhou com comércio, por exemplo, no comércio, normalmente o pessoal usa um documento chamado livro caixa. O livro caixa é uma espécie de um caderno. Vou até pegar aqui um exemplo que eu tenho aqui na mão. Um caderno que, de um lado, você anota tudo que entrou de dinheiro e do outro você anota tudo que saiu de dinheiro. Por exemplo, imagina que de manhã você abriu a loja e colocou lá. Olha, abriu caixa com 50 reais de dinheiro que eu deixei do dia passado para hoje. Então, você abriu caixa com 50 reais. Tudo que você vender, você coloca lá. Vendi uma bala, vendi um pirulito, vendi um refrigerante. Tudo que você vende, você coloca na entrada. E toda vez que você tiver que gastar dinheiro, tive que trocar uma lâmpada, tive que passar um dinheiro para o funcionário fazer um vale transporte, tudo que você tira de dinheiro, você relaciona na saída. E no final do dia, você faz o saldo. Tudo que entrou menos tudo que saiu, espero que dê lucro, né? Na administração pública, era assim, até pouco tempo atrás. Porém, e aqui vem já uma crítica, desde 1964 mudou para o que é chamado orçamento-programa. Então, desde 64 não deveria mais ser assim. Desde 1964, pelo menos, aí na sua cidade, o orçamento deveria ser um instrumento utilizado para viabilizar que os objetivos sejam alcançados. Cada centavo gasto precisa contribuir para alcançar um resultado. Vamos ver aqui, ó. Como eu estava dizendo para vocês mais cedo, o orçamento não pode ser apenas um documento que vai relacionar dinheiro que entra com dinheiro que sai. Não deve ser. Mas eu sempre vi assim. Pois é, infelizmente você enxergou o orçamento como se fosse uma planilha. E o orçamento não é uma planilha. O orçamento é um documento, um instrumento que vai ajudá-los a alcançar objetivos utilizando o dinheiro público. E aí, como que é uma cidade
que não tem planejamento de verdade. Bem, eu gosto de usar essas imagens que vocês estão vendo aí. Vocês A estão pergunta vendo... pode ser até: a sua cidade tem planejamento? Exatamente, doutora Priscila. Vamos ser bem realistas, né? Infelizmente, a maior parte dos municípios não tem nenhum tipo de planejamento de verdade. Muitos compram modelos de PPAs, modelos de LDOs de outros, e acaba que a cidade não sai do lugar. E é isso que eu coloquei nesse slide aí. A senhora está vendo, doutora Priscila? Uhum. A senhora pode descrever para a gente o que a senhora está vendo? Um cachorrinho correndo ao redor do rabo, correndo atrás do rabo, o segundo também, mordendo, o terceiro, né? E várias pessoas seguindo uma pessoa com os Com olhos os olhos tapados. tampados, não é isso mesmo? E por que eu peguei o exemplo do cachorrinho correndo atrás do próprio rabo? Para demonstrar ao município que não tem planejamento. Olha, eu trabalho com planejamento e com administração pública há 15 anos. E eu vejo que todo município, todos os anos, tem aí pelo menos uns 10 milhões de reais. Até hoje eu não vi um município com orçamento inferior a 10 milhões. Mas ainda que exista, o orçamento do município será milionário. Haverá muito dinheiro. Mas o município que tem dinheiro e não gasta com planejamento, o que acontece? Ele gasta, 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 gasta e não sai do lugar. Como esse cachorrinho aí que correu atrás do próprio rabo, ao final vai estar cansado e vai estar no mesmo lugar. E assim são muitos municípios do nosso país. Gasta-se dinheiro, gasta-se muito recurso, mas a cidade não prospera, a cidade não sai do lugar. Na verdade, até anda para trás, para dizer de maneira bem objetiva. São cidades, às vezes, nada propícias para a habitação. Muita gente sai de lá, mas dinheiro tem. O que acontece? Desperdiçam recursos. E aí, já a partir desta Lei 4.320, de 1964, o orçamento passa a ter isso que é chamado, essa função de, melhor dizendo, essa modalidade de orçamento-programa. O que quer dizer esse orçamento-programa? Quer dizer que cada centavo gasto precisa contribuir para alcançar algum resultado. Tudo que é gasto no seu município tem que estar dentro de um propósito. Como assim? Vejamos, quais são os objetivos do seu município? Não sei. Onde eu olho? Na lei orgânica e no PPA. O meu PPA é um lixo, não tem objetivos. Pois é, se o seu PPA não contém objetivos, sinto dizer que a sua cidade vai ficar parada no tempo. Mas eu sou vereador, não vou deixar. Pois é, mas vocês não têm objetivo. O que acontece com alguém que sai de casa sem nenhum propósito? Ele nunca chega a lugar nenhum, né, doutora Priscila? Ou Exatamente. como diz a Alice no livro Alice nos Países... Não é Alice. A No Alice livro do Alice, País no País da Maravilha. Alice no País das Fala que Maravilhas. quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Se eu não me engano, é o gato ou o coelho que fala isso com ela, né? Eu acho que Mas é o coelho. é isso mesmo. O coelho fala que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Mais ou menos assim. E o seu E município, será então, que a está... população quer isso? Não, de jeito nenhum. A população precisa que a cidade evolua, que a cidade prospere. Então, vocês vão lembrar a partir de hoje que o seu orçamento não é apenas um lugar que vai falar de dinheiro que entra e de dinheiro que sai. Tem que ser um documento que vai fazer que o dinheiro que vai chegar, ele saia para alcançar algum resultado. Vamos pegar um exemplo. Queremos que a nossa cidade seja o melhor lugar para se viver no estado. Será que é um objetivo muito impossível de ser alcançado? Talvez não. Acredito que Talvez não. não. Por quê? Bem, dentro do seu estado existem cidades com algum nível de planejamento, mas infelizmente a maior parte dela eu tenho certeza que não tem planejamento nenhum. E aí eu quero trazer aqui a lembrança de um excelente professor chamado Adriano Janturco, que tem um livro chamado A Ciência da Política. E o professor Adriano, ele nos ensina que, ao longo da história da humanidade, os grupos políticos que chegam ao poder se preocupam com duas coisas. Eu vou até abrir aqui a imagem para a gente lembrar. Ele conta como que é. Então, se na sua cidade for diferente, parabéns aí, está em outro planeta, pelo visto. Mas ele fala que onde tem ser humano,
Onde o ser humano chega ao poder, os grupos políticos que chegam ao poder se preocupam com duas coisas. E ele fala o seguinte: preocupa-se com duas coisas, mas ao longo do tempo esquecem de uma delas. Quais são as duas coisas com que os grupos políticos se preocupam quando chegam ao poder? Ele fala, primeira, cumprir os compromissos que foram firmados para chegar ao poder. Então, vamos supor que eu prometi ao povo que eu iria colocar um médico 24 horas em cada posto de saúde. Bem, talvez isso vai ser cumprido no começo. Mas ele fala também que, ao longo do tempo, os grupos esquecem disso e focam só na outra. E qual que é a outra? Fazer o que for necessário para continuar no poder. Então, ele fala que os grupos políticos se preocupam com duas coisas quando chegam ao poder: cumprir os compromissos que foram firmados para chegar ao poder, vamos dizer de maneira mais poética, os compromissos que fez com o povo, nem sempre com o povo, né? E segunda, fazer o que for necessário para continuar no poder. E aí ele fala que, com o passar do tempo, esquecem os compromissos firmados para chegar ao poder e só fazem o que for necessário para continuar no poder. Por que nós estamos te contando isso? Porque a tendência é que a sua cidade, estando no planeta Terra, seja governada por seres humanos, e a história diz que os seres humanos vão tender a querer fazer de tudo para continuar no poder. Ah, mas o meu prefeito não faz isso. Beleza, o seu prefeito não, mas o seu prefeito não faz parte de um grupo político? Faz. Pessoas do grupo político do prefeito vão começar a pressioná-lo para que ele comece a fazer aquilo que vai dar voto. E nem sempre o que vai dar voto é aquilo que é mais importante. Exemplo, entre fazer asfalto e colocar esgoto, as pessoas tendem a concordar que o esgoto canalizado é mais urgente do que o asfalto. Mas o esgoto fica embaixo da terra e ninguém vê, e esquece, e isso não vai dar voto. Mas o asfalto está em cima da terra, o pessoal vê. Mas é mais inteligente colocar o duto antes de colocar o asfalto. Mas o grupo político vai cobrar para colocar primeiro o asfalto, mesmo que não tenha esgoto, depois resolve. E por que nós estamos te contando isso? Por quê? O dinheiro que tem na sua cidade não dá para fazer tudo. Ele é finito. Ele é insuficiente para atender todas as necessidades. Dessa forma, sendo insuficiente para atender a todas as necessidades, ele vai faltar. E aí é necessário definir prioridades. E o seu orçamento vai te ajudar, então, a definir prioridades para que elas sejam realizadas e melhorem a qualidade de vida da população, mesmo sabendo que não dá para fazer tudo. Mas por que eu te contei isso? Porque muitas vezes o dinheiro público, que já é curto, vai ser usado para fazer aquilo que o grupo político vai entender como útil para continuar no poder. E muitas vezes não vai ser aquilo que é necessário, que a população precisa. Então, até mesmo você, vereador, que se considera da base, que se considera parceiro do grupo político que está no poder, lembre-se que você não é um avalista cego do grupo que está no poder. Você tem que dar o grito, tem que chamar atenção, tem que cobrar melhorias. Vamos voltar aqui para a nossa apostila, mas antes, doutora Priscila, tem alguma colocação que a senhora queira fazer? Não? Então, vamos avançar aqui com a nossa apostila. Mas lembrem-se, a lógica disso que nós falamos até agora é fundamental. É a fundação da nossa estrutura que nós vamos construir aqui. Ó. Todo dinheiro gasto pelo poder público municipal precisa contribuir para alcançar algum resultado. Doutora Priscila, a senhora pode ler para a gente, por gentileza? Posso sim. O processo de construção do orçamento público no Brasil inicia-se com a elaboração de um conteúdo de um documento, pelo executivo, o qual é encaminhado para o legislativo, o que o discute ou aprovando, converte-se em lei. É aquela fase do processo legislativo, né? Traduzindo. O Poder Executivo elabora o projeto de lei que envia para a Câmara, que vai dar o recebimento lá pela Secretaria, vai ter vistas pelo presidente e depois é encaminhado a plenário, às comissões, toda aquela discussão. A discussão dentro das comissões se convida, né, o prefeito para conversar, se convoca secretários, enfim, depois a discussão se converte em lei. Exatamente, doutora Priscila.
E aí temos que lembrar que algumas leis, elas podem ser apresentadas, melhor dizendo, alguns projetos de leis podem ser apresentados tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura, ou até mesmo pela população em lei de iniciativa popular. Porém, existem alguns que a competência ela é privativa de algum dos poderes. No caso, o projeto de lei orçamentária tem que vir do Poder Executivo. A Câmara não pode apresentar projeto de lei orçamentária do município. A Câmara apenas apresenta a sua proposta de necessidade orçamentária para o prefeito consolidar na proposta do município e mandar para a Câmara discutir a proposta do município. Mas, então, lembrando, em 2022 e mais qualquer ano que venha daqui para frente, desde a Constituição de 88, a regra é quem elabora a proposta orçamentária é o Poder Executivo. E só uma curiosidade, nem sempre foi assim. Já houve épocas na história do nosso país que quem elaborava a proposta orçamentária era o Poder Legislativo. E eu pergunto para vocês, como que a Câmara Municipal vai ter condições de elaborar a proposta orçamentária do município, sendo que ela não tem todas as informações vamos dizer assim, com o grau de confiabilidade e detalhamento e precisão e celeridade que é necessário para elaborar a proposta. Mas vamos avançar. Doutora, a senhora pode me ajudar com esse slide também? O orçamento é dimensionado pela expectativa de arrecadação da receita, normalmente considerando as tendências observadas em exercícios anteriores. A partir da definição da receita esperada, distribuem-se os recursos para os gastos necessários, detalhando-se a despesa conforme sua natureza, respeitando-se como teto limite previsto de arrecadação. Doutor, nesse tópico, eu quero trazer só uma vivência, né, dentro da Câmara de Vereadores de como os vereadores fazem, que é buscar, então, as leis orçamentárias antigas e observar com a nova que foi encaminhada, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, para saber se há alguma dissonância, se há alguma repetição, se não está fugindo da realidade do município. Então, a minha indicação nesse caso é que os vereadores tenham uma postura ativa quando uma lei orçamentária aparece dentro da Câmara de Vereadores, para que eles possam analisar o ponto a ponto. Às vezes é chato, porque tem algumas planilhas, né? Tem algumas N planilhas, mas mesmo assim, já que foi eleito, é representante do povo e tem uma responsabilidade ali, então não custa analisar, não simplesmente aprovar por aprovar. Devolvo a palavra, doutor. Exatamente, doutora Priscila. Ninguém foi obrigado a ser candidato. Então, agora que foram eleitos, também tem que fazer o trabalho. E a senhora disse muito bem, a boa notícia é que, sabendo que vai dar trabalho para o vereador pegar as leis antigas que já foram aprovadas, a boa notícia é que a lei de responsabilidade fiscal determina que alguns anexos têm que acompanhar a proposta de lei orçamentária anual. E um desses anexos indica que tem que conter ali o que de fato foi executado, o que de fato foi arrecadado por fonte nos exercícios anteriores. Então, isso pode ajudá-los a ter uma noção da realidade. Mas, infelizmente, em muitas cidades não mandam para a Câmara, não respeitam a Câmara. A doutora Priscila me ensinou uma frase que eu lembro muito, que toda cidade tem Câmara Municipal, mas poucas têm poder legislativo. E a verdade é que poucas cidades a Câmara se dá o respeito. Em poucas cidades, a Câmara exige que a prefeitura cumpra a lei. Não é pedir nada mais do que o que a lei define. É apenas fazer o que a lei define. Mas vamos avançar e aqui tem uma reflexão para nós. Doutora, a senhora pode ler, por gentileza, esses 3 pontos? O Poder Executivo elabora a proposta, né? Então, é aquele projeto de lei. O Poder Legislativo avalia, discute e vota a importância, então, das comissões. Sendo aprovada e sancionada, transforma-se em lei orçamentária. Ótimo. Eu gosto sempre de fazer uma provocação falando o seguinte, já tirando aqui um pouquinho. Qual que é a provocação? A gente gosta de falar assim, eu vou falar algo errado, vocês vão perceber. O prefeito encaminha a proposta de lei para que a Câmara aprove.
E aí tem muito vereador que fala, ele não encaminha, ele envia. Não, não é isso que eu estou falando. O prefeito, ele envia o projeto para a Câmara, não é para a Câmara aprovar. Embora ele tenha até esse desejo, né, que a Câmara aprove. Mas ele encaminha a proposta para a Câmara analisar, discutir e votar. A aprovação é uma das possíveis consequências, mas não é a única. Inclusive, já vi muito caso de prefeito mandar projeto para a Câmara torcendo para ser reprovado. Como assim? O prefeito fez um compromisso com algum grupo de lobistas que ele iria mudar o plano diretor de uma região, mas ele mesmo não queria que mudasse, mas como ele fez o compromisso, ele acaba mandando para a Câmara e torce para a Câmara votar contra. Já vi acontecer em alguns lugares isso. O prefeito manda porque ele falou que ia mandar o projeto, mas ele torce para não ser aprovado. Já Então, vi isso também. já viu também, doutor? Então, o que nos importa aqui, nesse momento? Bem, nesse momento nos importa saber que a Câmara não é obrigada a aprovar nada, mas eu repito aqui, é importante que ela aprove alguma proposta. É inteligente que ela aprove alguma proposta de lei orçamentária. E o que acontece se a Câmara não aprovar ou reprovar? A solução vai estar lá na sua lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias, normalmente, quando ela não for muito ruim, quando ela tiver sido feita pelo menos por alguém que entenda, ela vai falar que, na hipótese do projeto não ter sido devolvido para a sanção até o dia 31 de dezembro do respectivo ano, ficará o prefeito autorizado a gastar com base em algo, com base na proposta ou com base na última lei aprovada, vai dar alguma saída. Mas tem lugar que nem isso tem na LDO, aí catástrofe. Porque sem LDO aprovada também, aí não pode nem ter gasto, aí é muito ruim. E tem vereador que acha que é bonito votar contra a proposta de lei orçamentária, mas é o seguinte, quando o prefeito não tem a lei orçamentária vigente, ele vai continuar fazendo a despesa com custeio, porque normalmente essa é a solução que as LDOs dão, mas ele não vai conseguir fazer despesa de investimento. E aí, vamos supor numa situação que o prefeito não ia ter dinheiro para fazer um asfalto, por exemplo, não ia ter. O povo cobra. Se a Câmara não tiver aprovado, ao invés de falar que ele não vai fazer porque ele não tem dinheiro, ele vai falar, não vou fazer porque a Câmara não aprovou a lei. Aí ele começa a jogar o povo contra a Câmara e começa a ficar parecendo que ele é o certo da história e a Câmara é errada da história. E aí eu digo para vocês, não assumam responsabilidades que não são suas. Se vocês têm condições de aprovar alguma proposta, como assim alguma? Bem, o prefeito manda uma proposta de lei. Imagina que ele mandou essa proposta de lei. E vocês entendem que essa caneta, que seria a proposta de lei, não está boa. Vocês podem fazer propostas de alteração. Olha, eu acho que com isso aqui não está bom, mas se fizer assim, vai ficar bom. Beleza. Vocês podem apresentar propostas de lei, proposta de emenda, melhor dizendo, à lei orçamentária. Tem só um estado do Brasil que eu já vi o TJ falar que acha que o vereador não pode fazer proposta de emenda à lei orçamentária, o que é muito ruim, mas eu não vou nem falar qual que é esse estado para evitar certas polêmicas, mas eu torço que vocês, vereadores, não habitem esse estado aí, onde o Tribunal de Justiça fala que vereador não pode fazer proposta de emenda às leis orçamentárias. Tanto é que pode que os deputados e senadores apresentam proposta de emenda no Orçamento Geral da União. Por que o vereador é menos importante com base no princípio da autonomia dos entes, com base na separação dos poderes e com base no nosso modelo de federalismo? Por quê? Bem, não tem resposta, né? Política. Bem, então já mencionei para vocês que existe orçamento no Brasil há praticamente 200 anos. E agora nós vamos encerrar esse bloco para em seguida para que nós possamos dar andamento. Doutora Priscila, podemos encerrar? Só quer fazer algum comentário agora? Deixa para o próximo. Só quero finalizar a questão que eu ouvi de um prefeito Qual? que falou que a máquina pública é o caminhão e Como os assim? vereadores são o para-choque. Então, no momento em que aprovam ou não aprovam alguma lei, a população vai em cima dos vereadores, né? Principalmente nas cidades pequenas, é a grande maioria, né?
Então, tem mais contato com o vereador? Aonde que eles vão discutir? É o vereador que aprovou, foi o vereador que fez. Então, a responsabilidade, eu chamo a responsabilidade na hora de aprovar algum projeto de lei ou de pedir esclarecimento, né? Hoje está tudo mais fácil com a rede social, com o portal de transparência, para saber responder, então, os cidadãos que estão ali na porta, às vezes na porta da sua casa. É Exatamente, isso aí, doutor. doutor. Então, fiquem aí, retornaremos em instantes. Só mais um instante.